cidadão tem direito à justiça. O acesso a ela está garantido na Constituição Federal. Quem não pode pagar um advogado tem direito a um defensor público. Hoje, no Dia da Defensoria Pública, vamos falar, inclusive, que existe uma emenda constitucional para aumentar o número de defensores nos estados. Esse é apenas um dos destaques, você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destaca a importância dos defensores públicos neste momento de pandemia da Covid-19. Nesse momento, mais do que nunca, a Defensoria Pública tem a sua importância redobrada. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deve decidir até o fim desta semana se levanta o sigilo de reunião ministerial. O vídeo apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma das provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. E ainda, Conselho Nacional de Justiça deve votar resolução com diretrizes de proteção a presos LGBTI. O atual cenário no país ainda é de intolerância à diversidade de gênero e à orientação sexual. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deve decidir até o fim desta semana se levanta o sigilo da reunião ministerial do último dia 22 de abril, que supostamente teria provas de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Veja na reportagem de Carolina Chaves. O ministro Celso de Mello, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, recebeu ontem o pendrive com vídeo da reunião ministerial. Foi montada uma estrutura segura para que o ministro pudesse assistir ao vídeo da sua residência em São Paulo. Celso de Mello utiliza um sistema que permite analisar o material junto com o chefe de gabinete e juiz federal, Hugo Silvando Gama Filho. Em nota, o ministro disse que começou a assistir ao vídeo logo após receber o pendrive da Polícia Federal. Celso de Mello declarou ainda que deve decidir sobre a manutenção ou não do sigilo da gravação até sexta-feira, talvez antes. O vídeo apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma das provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Segundo os advogados de Moro, durante a reunião, Bolsonaro disse que queria a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, se preciso, trocaria até o ministro. O presidente nega que tenha feito essa afirmação e disse que falou em trocar a segurança pessoal de sua família. A gravação já foi apresentada para a Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União e para a defesa de Sérgio Moro no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília. Logo depois, o ministro Celso de Mello pediu que as partes se manifestassem sobre a quebra de sigilo do conteúdo. A defesa de Sérgio Moro pediu a divulgação na íntegra do vídeo. Já a AGU quer que seja liberado apenas o trecho com falas de Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de divulgar apenas o que interessa na investigação. Em decisão, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu redução de alíquota do Sistema S. Com isso, a medida provisória editada pelo governo federal volta a valer. Empresas vão pagar apenas metade da alíquota sobre o faturamento mensal por 3 meses, por causa da pandemia do novo coronavírus. A redução é uma forma de aliviar as contas dos empresários em mais de 2 bilhões de reais, segundo o governo federal. Na decisão, Dias Toffoli argumentou que não permitir a diminuição da cobrança pode lesar a ordem pública e a economia nacional. O Sistema S reúne entidades privadas voltadas para capacitação profissional, assistência social e pesquisa. Elas dependem da verba de tributos para manter o funcionamento. E hoje tem julgamento nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, os ministros devem analisar 11 processos. A consultora jurídica Gisele Reis tem as informações da pauta. Na sessão de hoje à tarde, a segunda turma pode finalizar o julgamento da ação penal contra o deputado federal Aníbal Gomes. Ele e o engenheiro Luiz Carlos Batista Sá são acusados de terem praticado crimes de corrupção ativa, passiva e também lavagem de dinheiro, todos praticados no âmbito da Operação Lava Jato.
Uma colaboração premiada revelou um esquema envolvendo o deputado, escritórios de advocacia e também a Petrobras. O Ministério Público Federal busca a condenação do parlamentar e fundamenta o pedido com base nas quebras de sigilo bancário que foram determinadas, também com base nos depoimentos de testemunhas e documentos que já fazem parte do processo. A análise será retomada com o voto do relator, ministro Edson Fachin. A turma também deve decidir se condena ou absolve o ex-senador Waldir Raupp e seus assessores parlamentares. Eles respondem pela prática do crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a acusação, ele teria solicitado e recebido R$500 mil ao diretor de abastecimento da Petrobras. Esse valor foi destinado à campanha eleitoral ao Senado Federal no ano de 2010. Já na primeira turma, constam na pauta 5 processos. Dentre eles está um novo recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Alfredo Kaifer, questionando alguns aspectos da sua condenação por crime contra o sistema financeiro nacional. A pena que foi aplicada foi de 4 anos e 6 meses no regime semiaberto, além de 200 dias multa. Mas este processo tramita em segredo de justiça. Esses são alguns destaques da pauta das turmas, lembrando que as sessões começam às 14 horas e estão sendo transmitidas por videoconferência. O Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento de vereador de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e determina o retorno de outros 2. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, revogou o afastamento do cargo imposto aos vereadores Reinaldo Meirelles de Sá e Vanderlei Braga Taboada, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eles foram denunciados em 2018 por suposta participação em esquema de recebimento de propina na Câmara Municipal. A decisão atende aos pedidos de extensão dos efeitos de habeas corpus concedido em abril para permitir o retorno de outros 2 vereadores, Ronaldo Luiz de Azevedo Carvalho e Luiz Antônio Pereira de Aguiar. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, entre 2013 e o início de 2018, os vereadores teriam recebido propinas mensais em troca da aprovação de projetos de interesse de outros investigados e da atuação na oposição a 2 prefeitos de Petrópolis. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão do exercício do cargo e a proibição do acesso dos vereadores à Câmara Municipal. O caso chegou ao STJ e, em abril, a ministra Laurita Vaz disse não ver fundamentos concretos que justificassem o prolongamento excessivo das medidas e autorizou o retorno ao cargo de Ronaldo Carvalho e Luiz Aguiar. Agora, ela explicou que a situação processual de Reinaldo Meirelles e Vanderlei Taboada é idêntica à dos vereadores beneficiados com habeas corpus, por isso autorizou o retorno ao cargo. Um terceiro pedido de extensão, feito pelo vereador Paulo Igor da Silva Carelli, foi rejeitado. A ministra entendeu que a situação processual dele é diferente dos demais. E a seguir, vamos falar sobre o Dia da Defensoria Pública, a instituição que presta serviços jurídicos a quem não pode pagar um advogado. É daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu espero você. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. Compete à Justiça do Trabalho julgar a repercussão de parcelas deferidas em juízo sobre contribuições à Previdência Privada. O caso julgado pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho envolveu um aposentado do Banco do Brasil de Betim, em Minas Gerais. O Banco do Brasil foi condenado na reclamação trabalhista ao pagamento de valores relativos a auxílio alimentação e horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para determinar o repasse das repercussões das verbas deferidas à Previ, entidade de previdência complementar dos empregados do banco. Segundo o TRT, o Supremo Tribunal Federal definiu que é da Justiça Comum a competência para julgar ações entre trabalhadores e entidades de previdência privada.
No recurso de revista, o bancário sustentou que a ação não é contra a Previ, mas contra o Banco do Brasil. Segundo ele, faz parte da obrigação mútua firmada entre empregador e empregado o recolhimento do percentual sobre o salário recebido e pago, visando a complementação da aposentadoria. O relator do recurso na quinta turma do TST, ministro Douglas Alencar, observou que o empregado não pediu a repercussão das verbas salariais, reconhecidas em juízo na complementação de aposentadoria, mas sim que se determinasse o recolhimento das contribuições sociais devidas pelo banco à Previ, em relação ao objeto da condenação. Ele explicou que, em casos semelhantes, a seção 1 de dissídios individuais concluiu que a obrigação de o empregador recolher as contribuições para a entidade de previdência não se confunde com a responsabilidade pelo pagamento da própria complementação de aposentadoria e determinou o retorno do processo à vara de origem para um novo julgamento. A Justiça do Trabalho em São Paulo condenou uma empresa de segurança de automóveis a pagar quase R$200 mil de indenização a uma trabalhadora que foi vítima de racismo. Ela teve o braço amarrado a um de seus supervisores e foi chamada de fujona. Mesmo com leis e condenações na Justiça, esse tipo de crime ainda se repete por todo o país. Vítima de discriminação e preconceito em várias fases da vida, a Cláudia não imaginava que uma dessas situações ocorreria em um dos dias mais importantes da vida dela. Durante a apresentação do trabalho de conclusão do curso de Direito, a advogada foi ofendida por uma das professoras da banca examinadora. Uma das professoras da banca, doutora em Direito Civil, me perguntou por que eu estava fantasiada. Eu respondi que, com todo o conhecimento dela, concurso, pós-cursos, mestrados e doutorado, ela sabia que aquele adereço na minha cabeça não era uma fantasia, e sim um turbante, que é um símbolo da cultura africana. Senti muita revolta, dor, desconforto naquele momento. Casos como o da advogada se repetem em diversos setores da sociedade. No interior de São Paulo, uma trabalhadora foi amarrada pelos braços a um dos supervisores e chamada de fujona. Isso porque ela saiu antes do horário no dia anterior. Ela entrou na justiça e a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$620 mil. Após o recurso, a condenação foi mantida, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reduziu o valor da indenização para R$180 mil. Esta advogada afirma que, além da Constituição Federal, várias leis estabelecem punições para o racismo. Mesmo assim, ainda é difícil combater este tipo de prática. É comum, enfim, que a gente ainda presencie nos dias de hoje situações de racismo e às vezes fica um pouquinho difícil de a gente conseguir explicar para as pessoas. Então, o que a pessoa pode fazer é baseado em um ou mais dispositivos, apresentar uma queixa e eventualmente buscar os seus direitos, dando continuidade a uma ação judicial. Justiça Federal no domicílio do aluno vai julgar mandado de segurança que pede antecipação de diploma. Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O aluno do curso de farmácia na Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá entrou com um pedido de expedição do diploma após a publicação da medida provisória 934 de 2020, que abriu a possibilidade de antecipação da conclusão de cursos da área de saúde em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo o estudante, apesar de preencher os requisitos previstos na medida, o pedido de expedição do diploma foi rejeitado pela universidade. Ele então ajuizou um mandado de segurança na Justiça Federal em Pernambuco, que entendeu não ter competência para julgar o mérito da questão, uma vez que o reitor da universidade exerce as funções no Rio de Janeiro, sede da instituição de ensino. O juízo da 22ª Vara Federal do Rio também se considerou incompetente, tomando como base a decisão do STF, na qual causas contra a União e a administração indireta federal podem ser ajuizadas no domicílio de quem entra com a ação, mesmo que a sede funcional do ente público seja em outro local.
Quando o caso chegou ao STJ, o relator do conflito de competência, ministro Sérgio Cuquina, lembrou que o reitor de instituição de ensino superior privada atua por delegação da União ao expedir o diploma, razão pela qual esse ato se encontra sujeito à jurisdição federal, o que justifica a competência da 34ª Vara Federal em Pernambuco, domicílio do estudante autor da ação, para a análise da demanda. E hoje é o dia da Defensoria Pública, instituição pública que presta serviços jurídicos a quem não pode pagar um advogado. Uma emenda constitucional quer aumentar o número de defensores públicos nos estados. A ideia é que seja proporcional à quantidade de habitantes. Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado para orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Assim está definida a Defensoria Pública na Constituição Federal. Ela se define entre as defensorias dos Estados e da União. Mas nem sempre é o que acontece. Hoje, as defensorias públicas são compostas por pouco mais de 6.000 integrantes, distribuídos em apenas 40% das unidades jurisdicionais, número considerado abaixo do ideal para garantir um atendimento de qualidade a quem mais precisa, seja nas capitais ou no interior do Brasil. Indispensável na orientação jurídica e na formulação de políticas públicas capazes de garantir à cidadania, às pessoas mais vulneráveis, a Defensoria é objeto da Emenda Constitucional 80. Aprovada em 2014, a MP traz uma série de metas que devem ser alcançadas até 2022, como o número proporcional de defensores em relação à população e levar o trabalho da Defensoria para o interior do Brasil. Para a Defensora Pública Geral do Distrito Federal, é necessário investimento para cumprir o que está previsto na Constituição. Nós precisamos fortalecer, consolidar a Defensoria Pública, sua estrutura material e humana. Mas isso é muito difícil acontecer com um orçamento tão diminuto com o qual a gente trabalha. E nos dias de hoje ainda tem mais uma dificuldade. Com a pandemia do coronavírus, as defensorias públicas precisaram se readaptar. E agora o trabalho é feito de forma remota. Tudo para que a assistência aos mais vulneráveis não pare. Nós temos mantido o atendimento remoto, mas também o atendimento presencial nos casos que demandam maior urgência, principalmente como os casos de saúde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ele gravou uma mensagem para comemorar a data. O ministro destacou a importância dos defensores públicos neste momento de pandemia da Covid-19 para a defesa dos direitos dos mais vulneráveis. Vamos ver. Nesse momento, mais do que nunca, a Defensoria Pública tem a sua importância redobrada, por estar vocacionada a levar a cidadania exatamente à população mais vulnerável do país. Cabe à Defensoria a nobre missão e singular missão de viabilizar que as pessoas mais necessitadas possam cobrar a efetividade de seus direitos constitucionalmente garantidos e também garantido em nossas legislações. Seu papel, o da Defensoria, é exatamente aquele de garantir o direito a ter direitos. Daqui a pouco, no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça vai votar resolução com diretrizes de proteção a presos LGBTI. Daqui a pouquinho, não saia daí. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Acho que é por aí. O Conselho Nacional de Justiça vai votar resolução com diretrizes de proteção a presos LGBTI. A medida é para reduzir a vulnerabilidade dentro de unidades prisionais ou em monitoramento eletrônico. O relator da proposta é o conselheiro Mário Guerreiro. A iniciativa é baseada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o atual cenário no país ainda é de intolerância à diversidade de gênero e à orientação sexual. As diretrizes elaboradas pelo CNJ buscam padronizar o tratamento dado a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis que estão presos
respondem a processos na Justiça, cumprem medidas alternativas à prisão ou estão em monitoramento eletrônico. As medidas são para reduzir as violências sofridas por LGBTIs no âmbito criminal. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que reincidência que aumenta a pena por posse de drogas para o uso próprio deve ser específica. Ou seja, para que a pena seja ampliada, é preciso que a condenação anterior tenha sido pelo mesmo crime. No caso analisado pelos ministros da sexta turma, um homem foi condenado pelos crimes de receptação e posse de drogas para consumo próprio. Como ele já havia sido condenado anteriormente por roubo, a pena foi aumentada com base na lei de drogas. A defesa pediu que fosse reafastada a reincidência e, por isso, que a pena fosse diminuída. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo aceitou esse pedido, mas o Ministério Público reforçou que, de acordo com a legislação, qualquer crime cometido previamente é razão para aumento de pena, como ocorreu neste caso. No STJ, o ministro relator Nefe Cordeiro disse que há precedente da sexta turma que considerou a reincidência genérica e que ela deve ser, na verdade, relativa ao mesmo crime de posse para consumo próprio. Os ministros do colegiado, por unanimidade, seguiram o entendimento do relator de que a reincidência deve ser específica em casos como este. O Ministério Público Federal se manifesta favorável ao bloqueio de bens de empresa suspeita de fraudes em licitações. A empresa Loque Mais Locação de Veículos é acusada de envolvimento em irregularidades com verbas federais. A decisão da Justiça Federal da primeira instância determinou o bloqueio e a indisponibilidade de bens da empresa até o limite de R$14.700.000. As apurações são fruto da Operação Torrentes, que investiga fraudes em licitações envolvendo verbas destinadas às vítimas das chuvas de 2010 na Zona da Mata e no Agreste de Pernambuco. O esquema criminoso era praticado por agentes públicos vinculados à Casa Militar do Estado e por particulares, em convênios firmados com a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui, mas logo mais a gente tem o novo encontro marcado no programa especial Coronavírus. É uma pequena pausa, a gente se encontra já já. Uma ótima tarde para você.